Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos à aula de Sociologia do Colégio Castro Alves. Meu nome é o professor Josimar Gripa, e hoje iniciaremos o conteúdo sobre as concepções de cultura para os pensadores, para os sociólogos das escolas sociológicas do século XVIII, XIX e XX. Em especial, né, trazendo aí uma compreensão de uma antropologia e as suas diferentes percepções a respeito do tema da cultura, buscando pensar, né, as três vertentes: a vertente da universalista, a vertente particularista e a vertente funcionalista. A vertente universalista de Taylor, a particularista de Franz Boas e a vertente funcionalista do sociólogo Malinowski. Então, nós vamos ter essa conversa hoje, trazendo a introdução do tema 1 da apostila 2 do Terceirão. Tema 1 é a antropologia e as diferentes percepções a respeito da cultura. Bom, então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Que tenhamos uma excelente aula, um excelente encontro, uma excelente conversa. Franz Boas foi quem propôs uma das escolas de antropologia, não foi? Isso mesmo, Samuel. Propôs uma escola que pensou a diversidade cultural. Por isso que ela, né, será tratada como uma perspectiva particularista. Particularista que nos lembra, né, a palavrinha particular. Então a gente vai observar a cultura de modo particular e não, né, aquela ideia do todo, mas pensar ali, olha, as diferenças, né, as partes existentes no todo e que forma, né, essa completude que nós chamamos de sociedade. Então existem diferentes grupos e cada grupo precisa ser visto na sua particularidade. Tranquilo? Bom, há 2 semanas atrás, né, quando nós falávamos das escolas antropológicas, nós compartilhamos, né, não sei se dá para vocês verem aí, ó, aquele mapeamento mental que eu disse, né, que eu compartilhei com vocês. Aquele mapa mental, né, trouxe uma compreensão, uma noção, né, do tema da antropologia. Lembrando que a antropologia é uma ramificação das ciências humanas, né, e dentro das ciências humanas você tem, né, um coletivo de matérias ou de temas que abrangem, né, as relações do homem consigo, com o outro e com a natureza. E dentro dessas vertentes, você terá uma pré-antropologia e um movimento, né, de estudos mais científicos. E essa pré-antropologia traz todas aquelas menções históricas, desde o momento, né, em que a Europa começa, né, a descobrir, né, esse termo também ele é bastante questionado, começa então a produzir, né, viagens, começa a fazer viagens marítimas que acabou encontrando outras terras e ali, né, dizendo sobre as suas descobertas. Então esse império, né, essas viagens marítimas, essas viagens que tinham como o princípio serem, né, viagens comerciais, agora a gente começa a visualizar que o encontro de novas terras produziu, né, um sentido de ah, enxergar o povo diferente também de uma maneira muito particular, muito específica. E um outro fator que determina essa visão pré-antropológica, né, da pré-antropologia, é o papel da igreja. Então, esse processo de aculturação que a igreja, né, produziu fez com que o comportamento etnocêntrico, dando dando maior destaque para aquela visão eurocentrista, ou seja, né, a Europa como centro, né, do bom comportamento, como centro de ter, né, uma
uma, uma compreensão de mundo mais assertiva do que as demais, né, culturas dos demais povos. Isso significa, né, que o europeu ele se coloca como o lugar de destaque. E esse lugar de destaque, então, ele passa a, a ser, né, imposto através dos ensinamentos da igreja. Obviamente que esse processo de aculturação, né, fez com que o papel da igreja fosse fundamental e muitas vezes decisivo dentro dessa perspectiva chamada de etnocentrismo e até mesmo, né, o papel da igreja enquanto uma igreja missionária, né, fazer a missão, levar essa compreensão de igreja ao outro, a um outro grupo, a um outro povo, faz nos pensar nesse processo de aculturação. E aí Samuel comenta, e isso vem até hoje, essa ideia de que os europeus passaram. Pera lá, isso vem até hoje, essa ideia que os europeus passaram nesses tempos. Sim, sim, até hoje. É claro que com o movimento, né, econômico, né, essa ideia de globalização, de um mercado financeiro global, o foco, né, a partir né, da crise de 29, o foco muda. Né? Então os Estados Unidos passa a ser a grande potência e com isso torna-se, né, o centro de toda a discussão, seja econômica, política, cultural. Então, os Estados Unidos ele passa a ser o centro. Porém, a visão europeia ela permanece ainda hoje, né, com traços muito fortes na reelaboração de determinados povos e culturas. Então, né, o modo de ser ainda continuamos, né, embutindo comportamentos europeus, tá? E a partir do século XIX, então, as ciências humanas ela ganha um sentido ainda mais técnico-científico, uma vez que com o desenvolvimento do neocolonialismo, a gente passa a perceber que as ciências humanas, no caso, né, o papel da antropologia em especial, é, começa a ganhar um certo destaque porque visa, né, essa observação dos elementos culturais de uma maneira mais particular, mais específica. E assim, então, né, surgem as escolas antropológicas. E essas escolas antropológicas, né, com o objetivo de observar e analisar a organização social, organizar, né, a utilização de uma análise mais técnico-científica. Então, observa que, a partir do século XIX, as ciências humanas ela passa a ter um comportamento e passa a ter uma compreensão de realidade cada vez mais técnica. E veja que essa técnica ela vai produzir sentido para as escolas antropológicas que nós vimos até então. E quais foram as escolas antropológicas? Vocês lembram? Quais foram as escolas? 4 escolas. Começou com a primeira escola que foi a de gabinete, que Sim, eles comparavam com a de Portugal, da Europa. A segunda foi a que tinha diversidade cultural, que foi até de Foram Boas. Depois veio o perfeito. funcionalismo, que ele, além do estudo de campo, ele pede que você faça as atividades, entenda elas de dentro. E tem a estrutural, que era para entender primeiro os portugueses e depois o mundo afora. Show, show. Aí a gente vai detalhar agora, né, como que cada escola dessa se organizou e como que o sentido de cultura ele foi sendo cada vez mais apropriado pelas escolas e por aqueles que estudam, né, os elementos da sociologia. Então veja que quando nós falamos desse eurocentrismo, é claro que nós estamos falando dos países da Europa e esses países, né, eles produziram um sentido né, de compreensão de cultura que inicialmente buscou diferenciar aquele que era considerado primitivo daquele chamado de homem civilizado. Lembrando que o homem civilizado
né, ele foi por bastante tempo a noção de cultura em para alguns países, né, para alguns estudiosos. Então, o homem culto era o homem civilizado. Lembrando que essa proposta, né, essa ideia de homem civilizado, ele também narra uma perspectiva do homem bem educado. Por isso que quando você, né, vê alguém que tem uma maneira diferente de falar, um modo diferente de se expressar, utiliza, né, palavras requintadas, etc e tal, palavras rebuscadas e por aí vai, você vai comentar que ele é um homem culto, que ele, ou, né, que ele é uma pessoa culta. Ou seja, você atribui essa menção, né, ao ensino, à educação. Então, por esse fato, a gente começa a perceber o seguinte, que existe aquele que não tem, daquele que tem uma cultura. Então, a cultura passou, né, a ser denominada dessa maneira. Só que a gente percebe o seguinte, que com o passar do tempo, essa, essa noção, ela começa a ganhar alguns destaques, e esses destaques precisaram, no caso, serem, como posso dizer, serem revistos a partir das noções científicas. Olha que interessante, galera. E os três movimentos que a gente vai, né, ver hoje, ou pelo menos, né, iniciar a discussão hoje, esses três movimentos trouxeram, então, compreensões desse termo chamado cultura. E pela compreensão do termo cultura, a gente começa então por aquela visão, né, do evolucionismo, em que o Taylor, né, ele traz para a gente uma aproximação com aquele princípio de que existe uma evolução social. Olha que interessante. Você tratar, né, do homem primitivo ao homem civilizado, na visão universalista, você vai comentar o seguinte: existe um comportamento evolutivo que leva o homem, que leva, né, o homem da perspectiva, né, do homem primitivo ao homem civilizado. Então existe uma evolução. Aí a gente observa o seguinte: o primeiro passo para vocês, né, terem clareza desse movimento universalista é você compreender que Taylor ele foi muito influenciado pela tradição iluminista, tá bom? Pela tradição iluminista, vocês, eu acredito, né, que vocês já viram na primeira, segunda, e ainda, né, hoje na terceira série, vocês continuam visualizando, né, esse termo do iluminismo. E aí eu pergunto, o que vocês se recordam do iluminismo, dessa temática? Racionalismo, show, 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 show. O que mais, gente? Além de racionalismo, tem algum outro ponto que vocês se recordam? Mas espera, o Taylor é esse? Só lembro dos meios de produção. O antropocentrismo é o Edward Taylor. Ele é um sociólogo que, né, sustentou a ideia de que a compreensão de cultura passa pela compreensão universalista. E a gente está começando a falar dele agora. O antropocentrismo, muito bem, Luiz. Fim da hegemonia da igreja, muito bem, Renan. Show de bola. Gente, esses três pensadores esses três sociólogos, né, dessa primeira etapa do o intelectualismo, muito bem, muito bem. Esses três intelectuais, né, da sociologia, Taylor, Franz Boas e o Malinowski, vocês conseguem trazer para as discussões de vocês, tá? Porque eles dialogam com essa noção, com essa compreensão de sociedade que nós temos hoje. Então veja que a aplicabilidade das teorias que nós vamos iniciar hoje, vocês conseguem dialogar dentro dos textos, né, dentro das produções de redações de vocês. Tá? Então fique atento, porque são noções a respeito da cultura, e essas noções possibilitam a gente ter uma clareza
de como que o mundo se organiza para discutir essa temática tão complexa que é a temática da cultura. Tá? Então, quando a gente, né, é, começa a discussão sobre os documentos relacionados, né, por exemplo, a documentos que necessitem, né, de compreender a temática da cultura, você vai perceber que em algum momento você vai se remeter a uma dessas compreensões das escolas antropológicas, sem ao menos falar dela ou sem entrar propriamente, né, nas teorias. Mas você vai falar de uma prática que engloba, né, uma dessas teorias que a gente vai ver, né, que a gente vai começar a ver hoje. Então, observa-se que é preciso ter essa clareza de que a cultura é pensada de maneira diversa e a sua aplicabilidade, né, da noção de cultura, ela é empregada de acordo com os elementos históricos, sociais vivenciados em cada época em que esse conceito apareceu. Por exemplo, o conceito universalista, como nós acabamos de falar, ele traz essa visão de universalismo, né, essa visão universalista, porque tem fortes influências do movimento iluminista. Aí concordo com vocês. Me perdi um pouco nas suas falas. Quais delas, Samuel? Depois que todos terminaram de falar das características do iluminismo. Ah, então lá atrás. Então eu tenho que voltar bastante. Eu disse o seguinte, que a compreensão dos termos de cultura, eles sofreram forte influência dos contextos históricos. Obrigado, não é o coronavírus. Tiveram forte influência dos contextos históricos e sociais da época em que a escola, né, antropológica ou que, né, o sociólogo em questão ele discutiu o termo cultura. Então, né, a gente começa falando dessa visão universalista, apontando a necessidade de perceber como que essa influência do iluminismo fortaleceu uma compreensão de cultura que transformou, né, a ideia de que existe uma universalidade, né, uma compreensão universalista de cultura. E que compreensão é essa? É o que a gente vai ver agora. Tá? Tranquilo, Samuel? Então, resumindo tudo, você disse que o Taylor foi inspirado pelo Iluminismo e o Iluminismo ajudou ele a fortalecer a visão universalista dele sobre as culturas. Isso aí, na verdade, o iluminismo fortaleceu a compreensão universalista, não somente dele, né, mas essa perspectiva Hum. universalista de cultura. E o Taylor é uma referência que tratou dessa temática. Além de Taylor, temos outros. Durkheim, por exemplo, é um pensador que tem uma perspectiva evolucionista. Só que não vou voltar com Durkheim, que a gente já viu na primeira apostila. A própria compreensão de Auguste Comte é uma compreensão universalista. Aí não vou trazê-lo porque a gente já viu na outra apostila. Então a tendência é a gente trazer outras referências para a discussão. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? E os demais aí, de boa? Tranquilidade. Qualquer coisa, manda aí no chat, hein, pessoal? Beleza, então, galera. Bom, vamos lá. A visão iluminista. Primeiramente, é necessário compreender esse contexto histórico. Né? O iluminismo ele vem, né, aí com aquela proposta, né, da razão que ilumina, né, o caminho do conhecimento, que, né, clareia o nosso modo de perceber a realidade. E com ela, então, traz, né, para nós essa visão antropocêntrica.
Ou seja, né, retoma com essa emancipação do homem, e essa emancipação traz uma valorização daquilo que é racional. E essa valorização do que é racional abandona aquela compreensão de menoridade, ou seja, do conhecer pouco. Agora nós podemos conhecer e conhecer muito. Então, essa ideia de menoridade, né, um princípio bem kantiano, traz para a gente exatamente que o nosso conhecimento ele não tem limite, até porque, né, a quantidade de temas que nós podemos abranger é uma quantidade infinita. É claro que nós não conseguimos conhecer tudo, até porque nós, né, nós temos o conhecimento limitado, mas a quantidade de temáticas que nós podemos explorar, ela é infinita. Ela é muito ampla. Então, essa compreensão trouxe, né, uma clareza de que essa ideia de civilização, essa ideia de civilidade, ela está atrelada ela está atrelada a aquilo que nós conhecemos ou aquilo que nós já adquirimos por conhecimento. Portanto, você falar de um homem civilizado é o que eu falei anteriormente, é você falar de um sujeito que conhece, um sujeito que é conhecedor. E por ser conhecedor, ele acaba sendo, né? Ele acaba ganhando um lugar de destaque. E esse lugar de destaque mostra, né, um sujeito culto, um sujeito evoluído, diferente do homem primitivo. O homem primitivo é aquele sujeito atrasado, aquele sujeito antiquado. Então, essa tradição iluminista, ela faz, né, com que o conceito de cultura seja entendido a partir das faculdades mentais. Ou seja, a partir da nossa capacidade de conhecer, da nossa capacidade de ampliar, né, a aplicação do uso da nossa razão. Por isso que a razão, neste caso, é o que vai distinguir povos. Por isso que a visão universalista, nesse primeiro momento, né, essa ideia do evolucionismo, que vai ser pensada a partir, né, de uma evolução do homem primitivo para o homem civilizado, aconteceram algumas evoluções. E é exatamente essa evolução que interessa ao... Isso aí, quanto mais sábio, mais culto. Isso aí, Samuel. Quanto mais sábio, mais culto o homem é e mais diferenciado ele será tratado. Lembram de Francis Bacon, da filosofia? Francis Bacon, a sua teoria, ele traz uma conclusão que ela é muito pertinente para esse movimento, que é aquele, né, que é aquela expressão de que saber é poder. Ou seja, né, o nosso conhecimento atribui àquilo que nós fazemos uma certa superioridade, um certo poder em relação às coisas e em relação aos outros. Então, o saber, ele me diferencia dos demais. Tá? Então, esse conhecimento, ele me coloca em um posicionamento diferente daqueles que não têm o conhecimento. Porém, né, o que nos interessa aqui é pensar o seguinte, que quando você percebe um determinado grupo cultural, você vai perceber esse grupo cultural pensando na perspectiva do uso da razão. Até que ponto, né, aquele grupo ele é primitivo ou civilizado, e a partir dos conhecimentos, a partir do uso da razão, você passa então a compreender aquele grupo cultural. Portanto, galera, quando nós tratamos, né, dessa noção de antropologia calcado nessa perspectiva da racionalidade, a gente passa então a verificar o seguinte, que existe uma diferença e que essa diferença está no modo como o conhecimento liberta no mesmo nicho. Sim, na verdade acompanha essa reflexão de que, e acrescentamos ainda, Camille, além de ser libertador, é o que diferencia, tá? Conhecimento ele liberta, obviamente, né? Ele faz com que nós tenhamos
né, mais oportunidades, mas ao mesmo tempo o conhecimento nos diferencia. É só você pensar também o seguinte, que, por exemplo, comportamentos entre pessoas, né? Imagina, por exemplo, você tem um comportamento de, nossa, fulano sabe, fulano não sabe. A forma de tratamento entre as pessoas, né, cada pessoa recebe, é um tratamento diferente. Por isso que além de libertar, o conhecimento ele também diferencia. Tranquilo? Vamos lá. Fala para nós, Samuel. Então, ao encontrar um grupo social com a razão, vamos ver o quanto sua cultura é desenvolvida. Perfeito, perfeito. Na verdade, eu peço que você, né, possa inverter a lógica. Quanto mais desenvolvida é uma cultura, maior é o uso da razão. Então você coloca sempre o processo cultural anterior, né, para chegar e dizer que aquele povo, né, que aquele grupo, ele é um grupo racional. É só inverter. Ao encontrar um grupo social com a cultura desenvolvida, então você compreende que aquele grupo social ele usa a sua razão de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais ampla, mais aberta, etc. E tal. Por isso que analisa, por exemplo, a sociedade quando ela décadas atrás, ela tinha uma visão limitada sobre determinados temas. É porque ela não estudava, ela não compreendia, né, não tinha o uso da razão ampliado. Então, com o passar do tempo, a partir dos estudos, o modo de perceber a realidade ela foi se ampliando. Então, grupos sociais, eles começaram a ser mais aceitos, tá? Um exemplo, até a década de 80, falar em homossexualismo nos Estados Unidos era você falar de criminalização de um determinado grupo. Falar, por exemplo, nós estamos aí vivendo um período, né, em que estamos levando, né, pessoas levantam bandeiras por N motivos a respeito do racismo. Então veja, levantar a bandeira, ela, né, faz com que você reconheça que existe um grupo diferente, né, pela cor de pele, e o levantar a bandeira você assumir de que esse grupo também tem um direito. E ao levantar a bandeira, você reconhece que o direito desse grupo está sendo negado pela cor de pele. Então, observa-se que você, com o passar do tempo, a partir do avanço, né, a partir da ampliação do modo como nós conhecemos, a gente visualiza que essa narrativa, que essas expressões utilizadas, elas também foram sendo ampliadas com os estudos desenvolvidos. Então, acontece uma abertura para o diferente, e não mais aquela limitação de pensamento. Às vezes, para grandes mudanças, a realidade não se altera. O que se altera é a forma de enxergá-la. Perfeito, Camille. Exatamente isso. Você muda a perspectiva, você muda a visão, né? Não vou dizer automaticamente porque é um processo, mas os processos de mudanças começam a acontecer. Então é exatamente isso. Muda-se a visão, os processos, né, começam a serem alterados. A realidade nunca muda. A gente é que é ignorante e depois acha que o mundo se abriu. Na verdade, Samuel, a realidade ela muda, tá? A realidade ela muda devido à nossa compreensão. Então, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós, vamos dizer, conhecemos aquilo que é diferente, damos abertura para conhecer o que é diferente, maior, né, maior chance de mudanças acontecem, maiores chances acontecem. Então, assim, uma coisa puxa a outra, entende? Uma coisa puxa a outra. Se nós tivéssemos pensamento ainda fechado e ainda limitado a certas discussões, eu diria para você que ainda teríamos espaços diferenciados para negros e brancos, mulheres ainda não estariam ocupando os espaços que ocupam,
e ainda, né, no fato da mulher, existe ainda é necessário uma melhor compreensão, né, do papel da mulher na sociedade, porque ainda encontramos resquícios de um passado não tão distante praticados nos dias atuais. E olha que nós temos muitos estudos referentes a isso. Porém, a estrutura social ainda precisa sofrer, né, alguns baques para ter, né, essa mudança de fato, né, para vermos, né, essa mudança de fato acontecendo. Depois, falando, né, da comunidade LGBT, se não tivéssemos os estudos que temos hoje, talvez estaríamos, né, perseguindo e buscando aquela compreensão que Vacan traz, né, de higienização da sociedade. Estaríamos ainda limpando a sociedade dessa sujeira chamada LGBT. Então veja, olha a compreensão. Veja a compreensão de realidade que acompanha a nossa noção. LGBT lacradores ou os que lutam por direitos iguais? Na verdade, depende da forma como você entende, né? O LGBT lacrador ou aqueles que lutam por direitos iguais. Porque os que lacram também são os que lutam pelos direitos. Então, assim, é preciso, né, ter clareza da forma como um enxerga o outro. Então, se eu enxergo o outro diminuindo a luta que o outro faz, aí acaba prejudicando pra caramba, né, a luta e até mesmo as conquistas que foram alcançadas até o momento. Os que lacram querem benefícios, não igualdade. Aí voltamos às compreensões de conceitos. O que você entende por benefício e o que você né, entende também por igualdade. Benefício, obviamente, é uma. Podemos também compreender, né, e não sei da forma como você está trazendo, mas os benefícios que eles buscam alcançar é exatamente um posicionamento de igualdade, assim como as mulheres. Para muitos homens, né, compreendem as conquistas das mulheres como benefício. Benefício é um algo a mais. Então, assim, benefícios incluem a igualdade, mano. Sério, você percebe como benefício? A igualdade como benefício? O benefício pode ser retirado a qualquer momento. Ah, então eles querem um benefício e não um respeito à igualdade. Porque se a gente pensar, né, né, seguir essa linha de raciocínio, a gente volta então nos assuntos das mulheres. As mulheres então elas querem benefícios e não igualdade. A luta, a luta que foi proposta, a luta que foi proposta, né, a todas as conquistas alcançadas pelas mulheres foi exatamente visando, né, ou melhor, reconheceram o papel da mulher na sociedade. É claro que, né, diferentes lutas aconteceram, diferentes compreensões também são vistas. Sim, alguns querem. Eles querem isso, sim, alguns querem. Benefício eu vejo como o englobamento da igualdade com extras. Extras. Ah, ok, extras. Extras. Peraí. Extras. Benefício eu vejo como englobamento da igualdade como extra. Eu concordo com a igualdade LGBT e de mulheres, só que esses extras que você fala, eles querem para estar acima dos outros. Rapaz, aí partindo dessa visão universalista, não, tranquilo, é a visão de mundo que foi aprendida. Ainda há tempo de perceber que existem outros vieses aí de compreensão. Mas, assim, quando a gente trata especificamente, né, das lutas né, e das conquistas alcançadas, obviamente, né, que a gente precisa compreender as partes envolvidas. Tá? Então, as partes envolvidas muitas vezes não diz e não condiz com aquilo que é o todo. Então, por isso, assim, né, ao caracterizarmos movimentos, a gente precisa buscar as partes. Quais partes, de fato, né, lutam por essa igualdade, e aí eu vou, né, trazer um pouquinho da sua reflexão, e quais partes lutam para pensar, né, e valorizar essa diferença entre o sujeito e outro, tá? Então, esses extras seriam benefícios. Pois é, cara, aí depende. Quais extras vocês estão dizendo? Vocês estão trazendo?
quais seriam os extras? Tá, me dá um exemplo de extra aí, Samuel e Renan, por gentileza. Extra. O que seria um extra? Me fala um benefício deles que está acima dos demais, que os colocam acima dos demais. Mais direitos que os outros grupos. Tá, me cita um. Quais direitos? Qual um direito, por exemplo? Ah, é complicado. Você está falando, moço? Como que é complicado dizer? Você já está expondo? Eu não consegui expressar bem essa ideia, mas vamos tentar. Nunca surgiu uma ideia de um direito que fosse acima dos outros, e por isso eu. Tá bom, Renan. Pera, desculpa se eu fui grosso falando, tá bom. Hã? Não, é que o Renan falou ali, geralmente quando eu respondo às pessoas eu pareço grosso. Aonde? Não está aqui, Ali, não? ele falou agora. Não concordo com a parte dos acima dos demais. Ah, mas se não tá sendo grosso, não, aí. É porque eu não tenho filtro pra dizer se eu tô sendo grosso ou não, aí eu me desculpo às vezes sem precisar. Ah, que isso, oxe. Que é para isso, para a gente colocar as ideias e É, buscar a divergência para mudar a linha de pensamento também, quando necessário, é claro. é que tipo, eu não consigo expressar a minha ideia muito bem. Eu concordo com uma linha de pensamento, eu consigo pensar nela e moldar na minha cabeça, eu consigo destrinchar ela e aceitar. Só que eu não Sim. consigo expressar ela. Aí eu geralmente coloco para outras pessoas que também têm uma linha de pensamento parecida com a minha, para ela, para você entender a minha linha de pensamento e depois eu tentar esclarecer. Eu não consigo Aham. formular um exemplo agora, mas tem um canal no YouTube chamado Central. Algumas ideias deles eu sou a favor, uma parte é a maioria. E aí Uhum. eu tenho uma certa concordância com eles e eles seriam o máximo que se aproximaria da minha ideia. Sim. Aí infelizmente eu não consigo gerar nenhum benefício assim que fosse, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo interpretar a situação e nem gerar uma possibilidade. Entendi. Nunca foi Entendi. dada uma possibilidade. Entendi. Vamos lá. Não concordo com a parte acima do todo, não os coloco acima dos demais, só os da direitos, pô. Direitos que hoje eles não têm. Oh, você que é grosso da hora, tal, não interessa. Concordo com o Renan. Como tem para mulheres e homens, e vejo que a comunidade LGBT não tem direitos acima dos demais. Eles lutam por respeito e dificilmente vão ter um benefício acima do seu, Samuel, homem branco e hétero. Ok. Vou trazer um exemplo que saiu dia 2 ontem, tá? E foi atualizado ontem às 19h44. Diz assim: nós vamos falar aqui de um direito que até então, né, não era visto, ou melhor, de um direito não, de uma situação que até tempos atrás não era compreendido da forma como se é, mas a partir de determinados estudos foi-se possível pensar em leis. E aí, no caso, né, vou trazer essas leis na compreensão de vocês como sendo um benefício, tá, gente? Então, olha só, portaria acaba com a iniciativa assinada em 18 de maio, no dia da luta antimanicomial. Ou seja, General Interino da Saúde extingue serviço do SUS de apoio a presos com transtornos mentais. Ou seja, segundo essa nova, né, essa assinatura, os presos que são acompanhados e que têm transtornos mentais, uma boa parte deles detida de maneira ilegal em presídios e em hospitais de custódias, numa canetada, Pazuello acabou com o chamado Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas, aplicáveis a pessoas com transtorno mental em conflito com a lei existente desde 2014. Observa-se que, trazendo a linha de raciocínio, né, que estamos tendo aqui, ah, era um benefício que o preso tinha ser tratado diferente. Mas esse benefício ele foi pensado a partir de quê? Da sua diferença. Então observa-se que
a nossa noção, a nossa noção de sociedade, ela, obviamente, né, tem acompanhado essa visão, né, de acordo com que dos relatos aqui no chat, tem acompanhado essa visão universalista, que todos somos iguais e que as diferenças não me importam. Então, peraí, galera, existem grupos, concordo que lutam pelo direito, iguais. Peraí, gente, tá falando mal, peraí. Ah, que lutam por terem mais respeitos, tem certas pessoas que, não, que querem mais ficar acima do porque antes estavam abaixo. Não é bem assim, Samuel. Então, não existem grupos? As pessoas lutam por direitos igualitários. Depois a gente continua, vamos prestar atenção. Oh, meu Deus. Que viagem, mano. Não para ficar acima dos outros. Para mim, não benefício, e sim direitos que eles deveriam ter, cara. Ok, vamos lá. Para a gente ir finalizando aqui, galera, porque adoro, vocês têm aula agora, né? A visão que vocês estão trazendo no chat, não vou dizer todos, tá? Mas a sua maioria tem uma visão universalista. Todos somos iguais e não existem partes. Então nós vemos de uma maneira unilateral. Não temos, professor. Não, eu sei, ô Renan. Estou dizendo assim, o diálogo, entendeu? O diálogo. Quem é Reginaldo, gente? Não, mas eu tenho 9:05. Daqui a 3 minutinhos já começa. Então veja que a discussão ela está se pautando por um viés universalista. E aí, né, nós estamos trazendo aí Taylor para a discussão. Daqui a pouquinho vocês vão verificar a importância de perceber que dentro desse todo existem partes que precisam serem narradas para além de uma biologia. Todos nós somos humanos, beleza. Só que cada humano ele é diferente um do outro e precisa ser tratado de maneira particular. Por isso que nós vemos grupos. E os grupos, galera, eles não buscam, obviamente, né, que são vistos como benefícios, porém, eles buscam aquilo que é de mais particular, de mais necessário para as relações humanas. Né? O respeito, a dignidade, a promoção, né, daquilo que é direito fundamental. Então, um direito fundamental que tem sido, né, a cada ano praticado, né, de maneira cruel, são as vidas ceifadas. Então, observa-se que o primeiro direito, o direito à vida, é um direito muitas vezes negado para determinados grupos. Então, mas o problema que realmente deve ser isto, são essas pessoas não terem igualdade e o respeito necessário que todos devem ter. Perfeito, Aleph. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente enxerga as partes, né, a gente enxerga a particularidade de grupos, a gente percebe ali que existem necessidades também particulares. É a mesma coisa que a gente observar o seguinte, nós estamos aqui em uma turma de terceira série, só que cada turma ela está em uma família. Então, se eu não, né, se nós não, né, no meu caso, enquanto professor, na relação de poder que eu exerço, né, sobre vocês, se eu não perceber que aqui dentro temos agora, né, 19 pessoas que são diferentes entre si, eu não vou observar, por exemplo, as necessidades particulares que cada um de vocês tem. Então, eu vou tratar todos vocês iguais e todos deveriam, por exemplo, assimilar, né, o conteúdo de aula da mesma forma. E é assim? Não é. Então, eu não posso dizer que todos vocês são iguais no sentido de ter, né, essa compreensão. Gente, desculpa, beijos, beijos, beijos. Boa semana para vocês. Fiquem na paz.